Olá, meu nome é Aline Cristina e esse é meu slide explicando o meu artigo sobre o crescimento da mulher no mercado de trabalho. Esse daqui é o sumário, onde está explicando todas as partes do meu artigo que eu vou explicar um pouquinho aqui, além do link do vídeo, que seria essa explicação. O meu objetivo inicial, eu creio que foi aprender a utilizar os programas e o site Vista em Sala, primeiro Web of Science, depois os programas Mendeley e Richicite. Também foi muito objetivado que a gente deveria usar artigos internacionais, porque havia um leque muito maior e várias bases e pontos de vista diferentes, e tentar identificar os dados relevantes e também os artigos relevantes para o tema escolhido. O objetivo principal do meu trabalho foi apresentar a importância do crescimento da mulher trabalhadora, desde o início até hoje em dia, como está sendo, diferentes enfoques dados, porque é um tema muito abrangente, e também que o trabalho esteja bom o suficiente para servir como uma introdução ou uma base para pesquisadores futuros. No meu referencial teórico e na minha introdução, eu citei alguns autores e eu fui vendo os artigos que eu queria citar, desde o mais recente ao mais antigo, por isso que todos aqui são como 2016. O primeiro é o Lacote, serviu como uma introdução, porque ele dava a base das mulheres australianas e como elas tiveram esse impulso inicial de lutar pelos seus direitos sociais, econômicos e tudo mais, e como isso impulsionou as outras conquistas, como por exemplo a inserção em vários tipos de trabalho e a procura por essa igualdade de gênero no trabalho. Depois Knight, com uma perspectiva totalmente diferente e mais nova, que seria a inserção da mulher racial. Eu queria colocar alguma coisa falando da mulher de outra cultura, mulher de outra raça. E ele fala que apesar de todos os esforços de já estarmos no século XXI, não há mulher em empresas que não tenha essa dificuldade de ascender na empresa, principalmente nesse caso da mulher racial. Por fim, Rod, também de 2016, eu acho que foi o autor que mais contribuiu com o trabalho, pois ele falava dessa apresentação da nova mãe trabalhadora. No artigo dele, ele fez uma pesquisa com mulheres que queriam quebrar, no caso dele, essa ideia da mulher que só trabalhava, que é mãe, esposa e trabalhadora, e que eu creio que isso também tem enfoque muito no preconceito enraizado da mulher, como se ela não fosse conseguir conciliar a vida dela em casa com o trabalho remunerado. Depois teve a metodologia. Aqui eu tô com a imagem do artigo base, que foi o que eu usei no meu artigo, e também para criar os meus próprios resultados. A etapa 1 é buscar as palavras-chave no Web of Science. Eu tive duas e elas geraram muitos artigos, então eu consegui conter eles mais ou menos em 450 e escolhi 300 para minha base de dados. Eu decidi escolher os 300 mais recentes, pois o meu tema já era muito abrangente, então eu queria diferentes enfoques. Esse meu resultado eu baixei para o meu computador em 3 diferentes tipos e elaborei a planilha eletrônica. Essa foi tanto no Richicite quanto no Mendeley. No Mendeley, para fazer as citações e as referências dos autores e dos artigos que eu queria citar no trabalho, e no caso do Richicite, para gerar os resultados e também o gráfico, que seria a etapa 3, desses mais citados e das principais palavras, principais autores, artigos por ano, citações por ano. E por fim o resultado esperado 3, que seria o comentário, o meu ver sobre esses resultados e o que eles dizem sobre o meu artigo. Nos meus resultados, primeiro eu citei os autores principais, aqui no caso coloquei os 10 principais. Não havia muita variação entre a quantidade de citações, e eu creio que é porque o tema é muito abrangente, as citações também não se conectariam muito, pois haveriam muitos
subtemas diferentes. E também as poucas publicações por autor, pois eles podem fazer trabalhos muito específicos e concisos e, portanto, não precisariam fazer vários artigos abrangentes sobre vários temas diferentes. Nos casos dos trabalhos mais citados, eu fiz a tabela, o gráfico do RICIT que foi pedido, e ele não teve muita relação porque ele se iniciou a partir dos 30 principais. Eu fiz uma segunda tabela adicionando do 0 aos 70 principais e dá pra ver mais ou menos essas subdivisões, onde a seta indica o artigo que está sendo citado, o autor que está sendo citado, e tem uns que são citados até 3 vezes por 3 pessoas diferentes, por 3 artigos diferentes. E eu creio que cada ramificação dessa, cada pedaço desse, onde tem uma parte que um cita o outro e forma meio que uma árvore, uma conexão, seria um subtema diferente. Depois as revistas, elas, se você for ver os temas, eles são muito relacionados com economia e gênero, então eu creio que a minha pesquisa resultou em artigos muito coerentes com o tema, como por exemplo o Gender Work and Organization e o Women's Study International Forum. O primeiro fala sobre o trabalho de gênero, o segundo fala sobre o estudo das mulheres, mas também focado no trabalho em vários casos, e eu acho que isso conecta muito com o tema que eu estava pesquisando. E a quantidade de citações dos artigos e a quantidade de artigos totais é bem parecida, tanto que há muitos nomes em comum. Nas publicações por ano, as citações diminuíram muito nos últimos anos, talvez porque tenha havido uma diminuição de interesse em 2015, porém a quantidade de artigos continua muito grande. E o ápice dessas citações foi entre 2009 e 2013, que seriam os 3 primeiros na tabela. Nas referências, nós podemos ver que os artigos são bem atuais. Eu peguei os artigos mais atuais a partir de 2006, mas as bases são mais antigas. Por exemplo, nesse caso do Evans DS, ele foi citado por 2 trabalhos feitos em 1989, que seriam os trabalhos mais antigos, certo? Nesses artigos mais novos. E isso, para mim, me deu uma ideia de que esse tema é um tema bem antigo, essa ascensão da mulher vem acontecendo por décadas e décadas, porém, vem sempre acontecendo um desenvolvimento constante do tema. E por fim, as principais palavras que seriam também muito relacionadas com gênero, trabalho e a mulher. Como a gente pode ver aqui, tem gênero, mulher, female no caso, que também seria outra ideia da mulher, trabalho, o ser, entrepreneurs, que eu citei no meu trabalho, que seria uma ideia mais ou menos de novo feminismo, que é a mulher fazendo seu próprio horário de trabalho, citando as suas próprias regras. Então, muito focado no tema, mas também com esses subtemas diferentes que eu disse. Nas considerações finais, eu falei um pouquinho de tudo, na verdade. Disse que foi possível, por meio dos programas, selecionar e construir os dados sobre os melhores artigos encontrados, e exemplifiquei os resultados principais encontrados, mais ou menos como eu acabei de explicar na área dos resultados. Os dados com as revistas mais citadas foi o que eu achei mais importante de colocar aqui, que eles podem servir como base para pesquisas mais aprofundadas de terceiros, e nesse mesmo âmbito, como era um dos meus objetivos, ele introduz pontos diferentes, o meu artigo introduz pontos diferentes da história da ascensão da mulher trabalhadora, que pode servir de fontes para outras pesquisas, para outras pessoas. Aqui eu deixo meu obrigado, meus 2 e-mails, o da USP e o do Gmail, e o link que vou colocar logo depois que terminar de baixar o vídeo. E o resumo, que fala mais ou menos tudo que eu já coloquei nos outros slides. E é isso. Obrigada.